Queridos alunos, sejam bem-vindos à Educação Avançada. Quero me apresentar, sou o professor Helder Saraiva, sou advogado na área de Direito Público e faço acompanhamentos em recursos perante o STJ, Supremo Tribunal Federal, e em processos administrativos disciplinares nas diversas estruturas da administração pública. Hoje fui convidado, pelo nosso curso, para ministrar o Regime Jurídico Único Federal, também chamado Estatuto dos Servidores Federais, e a Lei 8.112. Nós temos que entender que para o nosso concurso tem que haver três basilares, que é a doutrina, a jurisprudência, tá certo? E a lei. E nisso nós vamos desenvolver comentando a possibilidade sobre as questões. Nisso, te convido agora a começar o nosso curso, tá certo? Então, dentro dessa situação, eu peço o slide aí, a imagem do EAzinho, tá? E peço a imagem para mim aqui, só um minuto. Nós temos que entender que nós, na verdade, estamos estudando regras trabalhistas. Quando eu digo regras trabalhistas, são diferentes de regras de emprego. Regras de emprego são institutos que a gente fala em relação a CLT, né? Que é a palavra empregado, né? Artigo, né? Conceito de empregado, né? Só que aqui nós vamos falar de um tipo de trabalhador denominado servidor, que normalmente é uma pessoa que se dedica ao Estado. Mas para que nós possamos falar sobre servidores, é necessário que nós tenhamos uma noção geral sobre as características de agentes públicos. Nós temos que perceber que agentes públicos é uma matéria estudada essencialmente na teoria geral de direito administrativo. E aqui nós vamos fundamentar, pelo menos, as partes estruturais para que nós possamos entender qual é o objeto real. É uma dúvida muito comum as pessoas confundirem agente público com servidor público, aonde começa um conceito e aonde termina o outro. Então, eu peço no nosso material aqui que a gente venha para a introdução, tá? Já que está mapeado os artigos, né, do 1 ao 7, esta lei institui o regime jurídico. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Das autarquias, inclusive em regime especial. E das fundações públicas federais. Primeiro ponto que eu quero abordar é o que vem a ser servidor. Comigo. Antes de mais nada, servidor é uma das formas de ser agente público. Quem é agente público, professor? Agente público é toda pessoa que trabalha para o Estado na forma da lei. Mais uma vez, é toda pessoa que trabalha para o Estado na forma da lei. Tá? Então, eu farei o seguinte mapeamento para você. Nós temos os agentes públicos. Agentes públicos, qualquer pessoa física. Dentre eles, nós temos os políticos, como os eleitos, os que comandam a nação. Nós temos os militares. Nós temos os delegados, que são os tabeliões, os que representam. Nós temos os credenciados. E nós temos também, dentro da sequência, os colaboradores.
que são aqueles que trabalham gratuitamente. Alguns gostam de chamar, por expressões próprias, de honoríficos. Eu não vou entrar em detalhes porque o nosso momento não é explicar cada um deles. O que eu preciso te ensinar? O RJU não é aplicável. O RJU não é aplicável. Comigo. Então, quando eu digo agentes políticos, senadores, deputados, governadores, prefeitos, não há possibilidade. Qualquer um que carregue o nome militar também não vai poder fazer uso da Lei 8.112. Quem são os delegados? São os juízes de paz, são os tabeliões, os notariais, também não poderão se aplicar. Quem são os credenciados? São aqueles que são convidados a representar um estado, um município ou mesmo um país num evento internacional. Também não são considerados. E os honoríficos são aqueles que trabalham gratuitamente, normalmente por ordem da lei ou por opção, como mesário eleitoral. Tá certo? Eu não estou te dizendo na condição de trabalhar como mesário. Ele já pode até ser servidor na vida comum dele. Então aqui a gente já exclui. Qualquer um desses que estejam aqui não vai se aplicar à Lei 8.112. Só que dentro dos agentes públicos nós temos os agentes administrativos. Que são aqueles que, na sua essência, recebem ordens. Ou seja, sofrem hierarquia. Nós temos três. Nós temos o servidor. Qual é a característica do servidor? Ocupar um cargo e ser regido por uma lei. Tá certo? Ser regido por uma lei. E poderá ter estabilidade. Eu disse, como está gravando, né? Poderá, depende do caso. Nós temos os empregados. Os empregados ocupam emprego e são regidos pela CLT. A regra é que eles não tenham estabilidade. Regra sem estabilidade. E nós temos os agentes esses ocupam função. Eu não disse função de confiança, eu só usei a função. E eles são regidos por um contrato. Como eles não têm permanência, eu nem vou comentar sobre a existência. Então, se você perceber, o que nós temos? Nós temos o agente público, nós temos o agente administrativo, e dentro do agente administrativo,
eu tenho o Instituto do Servidor. Tá certo? Então, se a prova disser que todo agente público é servidor, a questão está errada. Agora, se ela disser que todo servidor é um agente público, a questão está certa. Agora, o que tem mais assustado os alunos é a palavra agente administrativo, porque ela não é tão conhecida. Agente administrativo é um tipo de agente público que recebe ordens. Então, todo agente administrativo é um servidor? Não. Mas todo servidor é um agente o quê? Administrativo. Tá certo? Então, dentro dessa sequência, o que eu quero anotar para vocês? A lei é aplicada somente à União. Atenção. Comigo. Helder, eu lembro em outras situações, eu já vi a Lei 8.112 ser aplicada em alguns estados, ou até mesmo municípios, ou até mesmo no Distrito Federal, como foi há algum tempo, que era a Lei 197/91, Lei Complementar. Os estados e municípios são livres para fazer o uso do texto desde que eles aprovem pela Casa Legislativa, mas a lei original, a essência, ela é uma origem, tá certo? Ela é para a União, tá certo? Aí eu peço que a gente volte ao material, tá certo? Número 2. Número 2. Essa lei vale para a administração direta, que são o que nós chamamos de órgãos, e ela vai ser aplicada parcialmente à indireta. Como parcialmente, professor? Quando eu falo de autarquia, ok. Aplica a Lei 8.112. Agora, eu tenho que prestar atenção que existem instituições chamadas, vou colocar aqui, EP, de empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Comigo. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica, é o BNDES, é a Embrapa, são os Correios, são instituições públicas que adotam modelos privados nos seus funcionamentos, tá certo? E elas também têm pessoas que trabalham e são agentes públicos. Só que aí no caso, eu vou pedir a tela de novo a imagem, eles são regidos pela CLT. São regidos pela CLT, então eles são o quê? Empregados. Volta comigo. Então, quando a prova diz que a Lei 8.112/90 é aplicada na integralidade na administração direta e indireta, a questão está imediatamente já errada. Ela é aplicada à direta e às autarquias. Empresa pública, sociedade de economia mista, fora. E nós temos um terceiro caso. Fundações públicas. Fundações públicas, elas podem ter personalidade jurídica de direito público. Aí, ok. Agora, tem algumas que têm personalidade jurídica de direito privado. Personalidade jurídica de direito privado.
Essas são pela CLT. Comigo. Nós temos que prestar atenção no seguinte. Quando falo em autarquia, é autarquia Lei 8.112. Quando eu falo em empresa pública, sociedade e economia mista, não tem jeito, é pela CLT. Agora, quando vão se criar fundações, que são instituições do Estado que vão trabalhar na área social, eu posso criar ela com personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. As duas são do Estado, mas quem cria tem a liberdade de registrar como quer. Se ele registrar como público, vai ser pela 8.112. Agora, muitas vezes a prova trabalha assim. Foi criada uma fundação pública no qual o seu registro tem natureza privada. Logo, seus agentes serão servidores estatutários de acordo com 8.112. Aí a questão vai estar errada. Tudo bem? Por quê? Pelo simples motivo, por causa que não é toda fundação pública. É só aquelas que têm natureza pública ou personalidade jurídica de direito público. Então, fechando. A Lei 8.112 é a lei que rege quem? Os agentes públicos de natureza administrativa, chamado que? Servidores. Servidores são aquelas pessoas que ocupam cargos e são regidos pela lei. E por condições especiais, podem adquirir a estabilidade. Ou trabalham na administração direta, nos seus órgãos, nas autarquias ou nas fundações que têm personalidade pública. Lembrando que esta lei hoje é restrita aos 3 poderes da União, tá certo? Quando eu falo os 3 poderes, eu vou incluir em nota o Ministério Público da União, o Tribunal de Contas da União, o CNJ e o CNMP, tá certo? Claro que aqui a gente poderia fazer a inserção nos poderes, mas aí seria uma parte de uma matéria mais estrutural, para que você perca tempo. Não sei se você começou o vídeo de 8.112, então você entenda que esses 4 também se aplicam a essas características, tá certo? Então, desta forma, eu passo para a questão do slide, para que você dê a última revisada. Helder, RJU. RJU é o nome que eu chamo a Lei 8.112. Então, quando eu estiver dando aula e falar o RJU, eu estou falando com relação a 8.112, tá certo? E isso aí vai ser uma forma que a gente vai se desenvolver com relação ao período. Próximo. Para o efeito desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida para encargo público. Você vê que é um conceito próprio da Lei 8.112. Então, existem outros tipos de cargos, como cargos políticos, cargos de direção, cargos com relação à magistratura. Mas o que acontece? O que nós temos que perceber? Tá certo? Que neste caso, aí eu vou pegar a caneta esferográfica aqui, porque já gerou erro para muitas pessoas. Quando eu falo de servidor, eu vou te dizer o seguinte, que existe servidor efetivo e existe servidor em comissão. Usando a expressão servidor efetivo, foi aquele que ingressou por concurso. Aí você, professor, mas isso aqui é muito bobinho, isso aí eu sei. Mas vamos continuar, vamos no tópico de revisão, que você vai encontrar coisas aí que talvez você não saiba. Comissão é aquele que é por indicação. Vou colocar aqui por confiança. Confiança. Quando eu digo efetivo, independente de ser estável ou não.
Qual é o regramento? Qual é o regramento? Regramento é o RJU, que é a Lei 8.112/90. Lei 8.112/90. Fechado? Agora, a lei que aplica aos efetivos é a Lei 8.112. Então, vamos colocar aqui, total. Agora, quando é em comissão eu vou colocar aqui, sem vínculo com a administração, ou seja, é aquela pessoa que foi convidada para trabalhar. Qual é o seu regramento? É a lei, o seu regramento é a Lei 8.112/90, mas em alguns casos a CLT. Então é parcial. Tá certo? E aqui eu vou colocar sem ainda não precisa nem falar sobre a questão da estabilidade. Nós voltamos em outro momento. Regramento 812 mais CLT. A aplicação do 8.112 é o quê? Parcial. Só que tanto um como os dois ocupam cargo. E para esta lei, servidor é a pessoa legalmente investida o quê? Em cargo. Aí vem a explicação. Quem fez concurso, tomou posse, entrou em exercício, é servidor público? É, sem dúvida nenhuma. Agora, muitos dos estudantes têm dúvida se a pessoa que é comissionada, que não fez concurso, não tinha relação particular e foi convidado a trabalhar no serviço público, se ele é um servidor. Ele é um servidor, sim. Mesmo não tendo feito concurso, ele é classificado como servidor. Por quê? Porque ele foi ocupar um cargo comissionado. E qual é a regra? A regra para ser servidor é ocupar cargo. Sua prova vai colocar assim: para ser servidor público, deverá ocupar cargo e aplicar integralmente a Lei 8.112. O item está errado, porque há casos que se ocupa cargo e se aplica a Lei 8.112 e a CLT. Por exemplo, o comissionado, com relação às férias, ele vai aplicar as regras do 8.112. Mas em relação às aposentadorias, serão os institutos ou os regramentos, o Instituto Nacional do Seguro Social. Com relação à questão de saúde, será também pelas regras do INSS. Por isso a aplicação é parcial, mas em nenhum momento ele deixa de ser servidor. E a gente vai nos presenciais e o aluno muitas vezes questiona: ah não, professor, o comissionado não é servidor, ele não ingressou por concurso. Para ser servidor, não necessita ingressar por concurso, necessita ocupar cargo. Agora, para ser servidor efetivo, aí sim é necessário o ingresso por concurso público. Visualizado? Então, vou colocar aqui, ó. É servidor. É servidor. Fechado? Então, dê uma olhada aí. Volta. Vamos gravar de novo essa parte. Culpa minha. Então, é servidor. Tá certo? Efetivo ingressou por concurso, sou 8.112, comissão 8.112 e CLT. Tá certo? Comigo. Outra coisa que eu quero destacar com vocês é que
Há uma característica comum entre os estudantes de falar: ah, eu quero um cargo estável. Essa expressão não existe, não deve ser usada, principalmente primeiro falando e muitas vezes quando for dissertar. O cargo não é estável, o cargo é efetivo. Quem adquire a estabilidade é a pessoa do qual participa, do qual insere. Tanto que uma pessoa fez concurso, inseriu no cargo efetivo, foi estável, virou estável e se aposentou. Depois de ano, aí depois que ela se aposentou, teve outra pessoa que passou por concurso e ocupou o mesmo cargo. Então, o cargo é sempre efetivo. Ele é ocupado por pessoas com estabilidade ou sem estabilidade. Tá certo? E para a palavra servidor, a essência sempre vai ser cargo. Tá? Tem hora que eu vou ter que falar sobre funções de confiança ou funções comissionadas, que são espécies de cargos do qual nós vamos derivar. Mas a essência dessa lei, a palavra é cargo. Então, do que nós finalizamos? Nós aprendemos que alguns trabalhadores são regidos por lei, uma lei específica, uma lei única, e eles são chamados de servidores. E a condição para ser chamados de servidores é ocupar cargos, alguns exigindo concurso e outros não. Dentro dessa ideia, para que seja esse tipo de trabalhador, tem que trabalhar ou em órgãos, autarquias ou fundações que tenham registro público e não aceitam, em hipótese nenhuma, com relação às atividades específicas, as empresas públicas e sociedades de economia mista, mediante a sua atividade privada, a sua atividade comercial, a sua natureza diferenciada. E com relação aos novos institutos constitucionais, que vêm a ser o CNMP, o CNJ e os mais tradicionais, da qual a discussão entre os poderes, que é o Tribunal de Contas da União e as carreiras do Ministério Público em relação aos seus serventuários, aplicam a Lei 8.112. Tá certo? Eu encerro esse bloco com essa parte introdutória explicando a funcionalidade da 8.112. O próximo bloco eu volto falando sobre as particularidades do cargo público, dando continuidade e vazão ao nosso curso. Muito obrigado, até daqui a pouco.